abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, vamos para mais um recurso do Bom de Bíblia. Esse aqui é um presente que foi dado, presente do Bom de Bíblia. E lembrando que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar as redes sociais do Elim. Então, deixe um comentário, né, no Facebook, que alguém vai dar uma olhada, no Instagram, ou até mesmo no TikTok, caso você queira entrar, né, no grupo de apoio do Elim. E lá, toda semana, nós fazemos uma pergunta, e quem acerta a pergunta ganha um presente. Então, esses que estão aqui no canal são alguns desses presentes. Então, também esse PDF vai estar aqui para você na descrição do vídeo. Então, participando do grupo, respondendo no Bom de Bíblia, você vai receber esse presente já, né, o arquivo, você vai receber com antecedência. Então, esse aqui já tem mais ou menos alguns meses que ele foi disponibilizado para quem participou, e só agora a gente vai liberar aqui o PDF, para que você também tenha acesso para falar sobre os amigos de Jesus. Então, como é ser amigo de Jesus? E aqui representando Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus, né? Então, o presente do Bom de Bíblia. Tia Mi, qual é a referência bíblica? Olha só, na grande maioria das vezes, os meus recursos estarão ou apenas aqui, nem a referência está. Mas você, por quê? Pegue a sua Bíblia, pode utilizar o Google, né? A internet está aí para nos ajudar. Então você digita lá qual que é a referência bíblica para a história de Marta, Maria e Lázaro com Jesus. Então são várias passagens. E aí você vai abrir na sua Bíblia e vai ler primeiramente. Você vai ler, você vai fixar o conteúdo e aí sim nós vamos trabalhar no PDF, no recurso visual. Então, sempre esse é o meu conselho, pesquisem. Então, você já vai ter o hábito de pesquisar e você vai abrir a sua Bíblia, vai fazer as suas anotações, vai ler, vai procurar saber sobre como eram os costumes, vai procurar saber essa história de alguma forma para que você fixe esse conteúdo primeiro, para depois passar para as crianças. Então, aqui no primeiro que você vai usar aqui como recurso, Jesus era amigo de Maria, de Marta e de Lázaro. E aí você pode até mesmo contar a história, né? Quando Jesus chega e Maria se deita ali, né? Se prostra aos pés de Jesus, se senta, perdão, para aprender. E Marta na correria, né? E Jesus fala ali com ela sobre isso. Então você pode usar. Então eles eram amigos. Ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aqui nós vemos, aí você pode ilustrar, Marta na cozinha, fazendo os preparativos, né? Correndo ali, porque imagina, quando Jesus chega, ela já tem que preparar algo. Então, por que eu falo que a gente tem que ler, estudar, pesquisar a história, para depois nós montarmos assim o nosso esboço e a nossa plano de aula sobre o assunto. Porque imagina só, aqui, né, nós estamos aqui ilustrando Marta nos seus afazeres. Hoje nós vamos à padaria e compramos um pão pronto. Ou até mesmo, se a gente tem até pão congelado hoje, a gente deixa, só que tem que deixar crescer, e você assa, ou você tem uma bolacha, ou você faz um bolo. E esse bolo também ele já vem fácil, né? Você só mistura os ingredientes e coloca lá. Ele já vem ali, né, o bolo pronto praticamente. Então, e nós temos como comprar bolo hoje. Então, o que eu quero dizer é que hoje é mais fácil você receber uma visita em sua casa. Então, quando Marta está ali, ela também está tentando fazer o melhor para o mestre. E quando Jesus chegava uma grande quantidade de pessoas. Os 12 discípulos e também várias outras pessoas. Agora, imagina, você vai ter que levar em consideração que naquele tempo ela teria que fazer tudo do zero, até mesmo trigo. Se ela não tivesse trigo moído, ela teria que moer esse trigo, ela ia ter que fazer esse pão. Tudo não é como hoje tão fácil. Então imagina aquela agonia, né? De tantas pessoas, será que eu vou dar conta de fazer essa comida? Então pensem bem como que era a situação, né? Então não era a facilidade que nós temos hoje. Então ela estava preocupada. Enquanto Maria se sentou aos pés do Senhor,
para ouvir e para aprender. Sim, nós devemos ter os tempos. Então, isso nos ensina, não que uma esteja errada e a outra não, ou as duas, entendeu? Mas a questão é, nós temos sim que sentar para ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender aos pés do nosso Senhor. Nós temos que tirar esse tempo para aprender. Então aqui você vai tirar esse tempo. Você vai pegar, se você não tem anotado, você vai pesquisar. Você pode pesquisar aonde está essa história. E aí você vai abrir a sua Bíblia, e você vai orar, e você vai ler. Então isso é estar aos pés do Senhor aprendendo. E depois você vai organizar, depois você vai ver uma lembrancinha para as crianças, depois você vai ver como será a sua aula, a sua ministração. Então, com elas, nós aprendemos isso, sentar aos pés do Senhor. E também, né, nós temos que ter aí uma ação, né, para fazer as coisas também. E um dia, Marta e Maria sofrem, Jesus está longe, e elas mandam avisar que Lázaro estava doente. E o Senhor tardou 4 dias para chegar. Imagina? 4 dias depois que Lázaro morreu. Mas aí é onde entra que nós vamos falar sobre ser amigo de Jesus. Então, ser amigo de Jesus, sentar aos seus pés, é servi-lo, né? Sentar aos pés para aprender, servi-lo com, né, com as nossas ações também, dar a ele o nosso coração, mas em algum momento da nossa vida, algo, né, as circunstâncias, né, as adversidades carrancudas da vida chegarão, mas nós temos um amigo a quem clamar. Marta e Maria clamaram a Jesus, né, e ao ver delas, aos olhos humanos, ele estava tardando demais, e Lázaro morreu. E Lázaro morreu e Jesus não estava nem no enterro, no sepultamento. Lázaro morreu e elas pareciam que não estavam sendo consoladas porque seu amigo não estava ali. Mas, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Mas aí, e Lázaro morre, coloca-se a pedra, né? Vocês vão falar para as crianças que antes não se enterrava no chão, fazia-se um buraco numa pedra, colocava o corpo lá e depois colocava uma grande pedra, né? Tampando como se fosse, como não, como uma porta. Então você também vai explicar, porque senão as crianças, mas o nosso cemitério hoje é diferente. Então tudo é uma questão de história também, né? Você vai falar aí com as crianças. E Jesus chega e chama Lázaro para fora. E Lázaro veio às vezes até mesmo com faixas, porque quando o Senhor dá ordem, a morte tem que obedecer. E olha como vale apenas ser amigo de Jesus. Nós passaremos por momentos difíceis, mas ele, né, determina o tempo dele, no Kairos de Deus, ele vai fazer na nossa vida um grande milagre. E aí Marta e Maria com o seu irmãozinho Lázaro, os amigos de Jesus. Então isso aqui é uma ideia, tias e tios do Ministério Infantil. Como eu disse, como está aqui, sente aos pés de Jesus. Aprenda, abra sua Bíblia, né? Procure vídeos na internet de pregações expositivas. Então, sempre quando você for pesquisar, pesquise por pregação aqui, né? Sobre Lázaro, Marta e Maria e Jesus. Pregação expositiva da palavra de Deus. E assim você vai aprender bastante. Então, é muito importante nós sermos amigos de Jesus.